Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E hoje vamos falar sobre um dos personagens inspiradores da Bíblia, Timóteo. Você sabia que ele começou a servir a Deus ainda muito jovem e se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva? Vamos explorar a sua vida, seu chamado e as lições que podemos aprender com ele. Mas antes de continuarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vem comigo! Timóteo nasceu em Listra, na atual Turquia. Sua mãe Eunice e sua avó Lloyd eram judias convertidas ao cristianismo, enquanto o seu pai era grego. E desde pequeno ele foi ensinado nas escrituras e cresceu na fé. Podemos ver isso lá no segundo livro que Paulo escreveu aos Timóteos, capítulo 3 e o verso de número 15. Uma curiosidade é que na cultura judaica, os meninos eram ensinados na lei de Moisés desde muito cedo. E isso ajudou Timóteo a estar preparado espiritualmente quando conheceu o apóstolo Paulo. Listra era uma cidade da província romana da Galácia, localizada na atual Turquia Central. Durante o primeiro século era uma cidade menor, mas estrategicamente importante, pois ficava na rota das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Listra foi fundada pelos frígios e depois incorporada ao Império Romano pelo general Pompeu em 64 a.C. Era uma cidade de cultura greco-romana, mas também tinha uma presença judaica significativa. E em 6 depois de Cristo foi transformada em uma colônia romana pelo imperador Augusto, o que significa que muitos soldados romanos ali aposentados viviam na cidade de Listra. Lá em Atos, capítulo 14, do verso 6 ao 23, descreve a primeira visita de Paulo e Barnabé a Listra, onde ocorreu um evento notável. Paulo pregava o evangelho e curou um homem coxo desde o seu nascimento. E a população local, influenciada pela religião greco-romana, acreditou que Paulo e Barnabé eram deuses. Por exemplo, Barnabé foi chamado de Zeus e Paulo foi chamado de Hermes. O sacerdote de Zeus trouxe oferendas para adorá-los, mas Paulo e Barnabé rejeitaram o culto e apontaram para o Deus verdadeiro. Pouco depois, judeus de Iconia e Antioquia incitaram a multidão contra Paulo e ele foi apedrejado e deixado como morto fora da cidade. Milagrosamente, ele se levantou e continuou a sua missão. E qual é a importância de Listra para o cristianismo? Foi em Listra que Paulo conheceu o jovem Timóteo, um jovem discípulo que se tornaria
um de seus mais fiéis companheiros. Podemos ver isso lá em Atos capítulo 16, do verso 1 ao verso de número 3. Os irmãos da igreja em Listra falaram bem dele e Paulo viu nele um grande potencial para a obra de Deus. Para evitar conflitos com os judeus ali da região, Timóteo foi circuncidado antes de acompanhar Paulo. Atos capítulo 16, o verso de número 3. E ele se tornou um dos principais colaboradores de Paulo, ajudando no fortalecimento das igrejas e levando cartas aos cristãos. Timóteo trabalhou com Paulo e Silas, também conhecido como Silvano, a fim de que as boas novas de Cristo chegassem à Europa. Nós temos aqui um vídeo que nós falamos sobre Paulo e Silas na prisão e eu te convido a assistir esse vídeo, ficou muito bom. E a equipe missionária pregou sobre Jesus como o Filho de Deus e em cidades ali da Macedônia como Filipos, Tessalônica e Bereia. E os judeus de Tessalônica seguiram o apóstolo e o seu grupo até Bereia e instigaram a multidão ali contra eles. Por isso, os irmãos o levaram para a costa e o embarcaram para Atenas. Timóteo e Silas ficaram lá a fim de dar continuidade ao trabalho em Bereia. Posteriormente, Paulo desceu a Corinto e Timóteo e Silas partiram da Macedônia e o encontraram ali naquela cidade. O apóstolo, sem dúvida, era o líder do grupo e o porta-voz da fé. Mas Silas e Timóteo certamente eram importantes companheiros na missão e estavam felizes por trabalhar sob a liderança e a direção do apóstolo Paulo. Lá em Atos, no capítulo 19, o verso de número 22, Timóteo é descrito junto com Erasto como um dos auxiliares do apóstolo, os quais foram enviados à Macedônia enquanto Paulo continuava o trabalho na província romana da Ásia. Uma curiosidade é que Timóteo foi mencionado em várias cartas de Paulo, incluindo Filipenses, primeira e segunda carta de Paulo ali aos Tessalonicenses e também Timóteo, ele é mencionado na carta de Filemão. Paulo escreveu 2 cartas direcionadas a Timóteo, que hoje fazem parte do Novo Testamento. A primeira carta de Paulo aos Timóteos, ele faz instruções sobre como liderar a igreja em Éfeso, combater falsos ensinamentos e viver uma vida piedosa. Na segunda carta de Paulo ali aos Timóteos, Paulo vai, nesta carta, falar de algo mais pessoal e emocionante, aonde Paulo encoraja Timóteo a permanecer firme mesmo diante das perseguições. Por exemplo, o versículo-chave quer dizer que ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Timóteos, capítulo 4, o verso de número 12. E uma curiosidade é que essa foi a última carta de Paulo antes dele ser martirizado. Ele escreveu preso ali em Roma, esperando a sua sentença de morte. Timóteo enfrentou desafios
por ser jovem e por liderar uma igreja grande como a igreja ali de Éfeso. Ele teve que combater heresias, ensinar a sã doutrina e orientar os cristãos a permanecerem firmes. Paulo aconselhou a ser forte, não ter medo e confiar no Espírito Santo. Outro versículo-chave nos diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 1 e o verso de número 7. Uma outra curiosidade é que muitos acreditam que Timóteo tinha uma personalidade tímida, por isso Paulo sempre o encorajava a ser corajoso. Temos algumas lições que nós podemos aprender com Timóteo. A primeira lição é que a idade não define o seu chamado. Vou repetir, a idade não define o seu chamado. Deus pode usar qualquer pessoa independentemente da idade. Uma outra lição é o aprendizado contínuo. Timóteo aprendeu desde cedo a continuar crescendo na fé. Uma outra lição é que a coragem para liderar, mesmo jovem, ele enfrentou desafios e liderou com sabedoria. Uma outra lição que a gente aprende aqui é que mentoria faz a diferença. Ter um mentor como Paulo ajudou Timóteo a crescer espiritualmente. E eu quero deixar uma reflexão. Você já tem um mentor espiritual? E você está sendo um exemplo para os mais jovens na fé? Fica aqui essa reflexão. E aí, pessoal, o que vocês acharam da história de Timóteo? Qual parte mais te inspirou? Deixe aqui nos comentários abaixo que nós vamos estar lendo e possivelmente respondendo a todos os comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com os seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre personagens da Bíblia. Que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família. Até a próxima e um grande abraço.